Povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos ao canal da Pastora do Vale, trazendo aqui mais um vídeo importante para vocês. Pessoal, deixa o seu joinha se você gostar do vídeo, ok? Queridos, eu estava assistindo um vídeo no... O Chico gosta do Misael, né? Eu acho que é o Misael. Ele trouxe um vídeo aí do pastor Anderson Silva. O pastor Anderson Silva, ele falou umas coisas muito fortes, né? Citando o Salmo, acho que é o Salmo 2, parece, ele falou, ou é 3, me perdoe. E ele estava em um podcast aí, e ele referiu-se esse Salmo para que nós, cristãos, orássemos igual Davi, pedindo que Deus pegasse seus inimigos pelo queixo. É isso assim que fala mesmo. Só que Davi, queridos, Davi era um homem de guerra, era um homem guerreiro, era um homem que enfrentava batalhas. Então ele tinha muitos inimigos. Todo rei, quando enfrentava outros países, que nem o Hamas é um inimigo de Israel terrível. Perdão, irmãos. Por quê? Travam guerras. Esses países, que nem a Ucrânia, a Rússia, se tornam inimigos. Então todo país que entra em guerra, em batalha, então tem muitos inimigos além daquele território. Então Davi, ele era rodeado de inimigos. Porque Davi era um homem de guerra, de peleja, defendia o seu país, a sua cidade. Então a gente vê, então Davi falava muito de inimigo, para Deus livrar ele do inimigo, né? Que ele não confiava em cavalos, ele não confiava em príncipes. Então ele falava muito em Deus guardar, porque ele tinha muitos inimigos. Então Davi sempre estava confiando no Senhor. Então ele fazia aquela oração para entregando seus inimigos nas mãos do Senhor, né? Nas mãos do Senhor. Só que aí o pastor Anderson, acho que é pastor Anderson Silva, ele falando sobre esse salmo, acho que é o Salmo 2, e se referindo ao atual presidente e alguns ministros do STF. Irmãos, a fala dele é muito forte. Se eu botar aqui, vai amarelar com certeza o meu vídeo, porque o YouTube está assim, selecionando as palavras. Tem palavras que você falar aqui, amarela o seu vídeo, tá bom? Eu não vou botar porque não quero botar também no meu canal essa fala dele. Mas depois ele recebeu a ligação da Polícia Federal. Eu vou botar ele falando sobre a ligação. Por quê? Porque a fala dele foi muito forte, muito forte. Não se deve nós falar isso, irmãos. Porque, queridos, agora nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça de Deus. Deixa eu pegar um pano aqui, que acho que eu derramei café. Nós estamos no tempo da graça. E o Senhor diz que temos que orar até pelos nossos inimigos. É isso que eu não estou entendendo. Porque antigamente, queridos, era um outro tempo que vivia, era o tempo da lei. Antes era dente por dente, olho por olho, olho por olho, dente por dente, era assim. Só que agora Jesus veio, Jesus trouxe a graça, ensinando nós orarmos pelas autoridades, nós orarmos pelos nossos inimigos. E a Bíblia diz que toda autoridade é levantada por Deus. Ah, mas até aquela que é contra. Amados, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, Deus usou o próprio Nabucodonosor para disciplinar Israel. Ele era uma grande autoridade, o rei Nabucodonosor. E Deus usou Nabucodonosor para disciplinar Israel. Mas no dia que Deus quis tirar Nabucodonosor do reino dele, do trono, que ele achava um Deus poderoso, Nabucodonosor, Deus tirou. A Bíblia diz que Deus abate e Deus exalta. Deus enriquece e Deus empobrece. Está escrito na palavra do Senhor. Deus cura a ferida e faz a ferida. Ele abre sepultura, mas ele fecha a sepultura. Todo o poder emana do Senhor. Qualquer governante, nunca ache que não sai do trono. O nosso Deus governa sobre tudo e sobre todos. E o poder dele está acima de tudo. Se o nosso governante está aí nos dias atuais, às vezes com outros ideais, no dia que Deus quiser tirar ele, Deus tira.
Ou não pode Deus fazer isso? Se ele está lá, eu acredito que Deus permitiu, irmãos. Por algum motivo, Deus tem objetivo nas coisas. Deus, nosso Deus, nada faz à toa. Porque quando foi para o outro governo anterior ganhar, houve jejum, houve orações. Então Deus não escutou a oração desse povo. Deus, ele faz aquilo que lhe apraz. Ok, meu povo? Porque nós humanos vemos as coisas dos nossos olhos. Deus vê muito mais além. Tá? Se Deus quiser usar alguém para disciplinar o povo dele, Deus usa. Deus usa, porque foi assim sempre. A igreja precisa muitas vezes de correção. A igreja está precisando de correção. Muitos pastores estão precisando de correção. Não se convertem. Deus fala com eles. Deus usa muitas vezes vasos. Gente, está caindo uma tempestade aqui, ó, o ronco do trovão. Deus usa pessoas para falar, eles não dão ouvido. Então tem que vir muitas vezes um aperto para espremer mesmo, para ver se muda. Vou voltar a falar aqui, gente, porque ele falou muito forte, não vou botar isso. Ele fala de... Ele usa aquele salmo para o dia de hoje, para o presidente e no STF. É muito forte, tá bom? Não vou botar porque eu tenho certeza que vai amarelar o vídeo. Eu vou botar ele falando quando ele recebeu a ligação da Polícia Federal. Aguarda um pouquinho. Muita gente que gosta dele repreendeu ele nessa fala. Ok, meu povo? Tá aqui, queridos. O Senhor Jesus acaba de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado. Posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com o servidor público, né? Tratei no caso da Remoída com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não citei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não cria na maioria delas, e citei Bíblia como pastor, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei, não citei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julgam dignos do meu templo. Vocês são, para mim, seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzasse à minha frente. Então, não se julguem digno do meu templo. Bom, então acho que você sabe quem é. Eu até gosto desse pastor. Eu acho ele autêntico, uma pessoa que é inteligente. Explica direito a palavra do Senhor, mas é assim, queridos, nós temos que nos policiar quanto a nossas falas, né? Às vezes as nossas falas desperta algo, né, que não é legal. E a Bíblia manda que oramos pelas autoridades. Vamos orar pelas autoridades, para Deus dar a direção para eles. Temos que orar, meu povo. Se nós somos um povo cristão, temos que orar pelas autoridades, que o Senhor dê a direção para que o governo, porque a Bíblia diz que a mão do rei, o coração do rei, na mão do Senhor é como água. Ele inclina para o lado que ele quer, meu povo. Está escrito na palavra. É como água, o coração. Você já viu água?
Você brinca com água, joga para lá, joga para cá. É dessa forma, não tem ninguém maior do que Deus. Deus é a maior autoridade do universo, tanto no céu como na terra. Não tem autoridade maior do que o nosso Deus. Então o nosso Deus, ele pode mudar o pensamento de qualquer presidente. Oxe, é difícil? Você acha difícil? Ah, pois eu não acho não, porque o Deus que eu conheço, ele está acima de tudo e de todos. E pastor Anderson, né, infelizmente nessa fala, ele não foi feliz nessa fala, porque tem que hoje saber até uma palavra da Bíblia expressar, explicar, entendeu, meu povo? Porque nós não podemos transferir essa palavra para hoje, alguém que você não gosta, não. Lembre, nós estamos no tempo da graça e Jesus nos ensinou outros modos, outras maneiras, orar por aqueles que nos aborrecem, orar por aqueles que falam mal de nós, é totalmente contrário, né? Diferente. E todas as autoridades foram levantadas por Deus, está escrito na palavra, e temos que respeitar as autoridades, também está escrito na palavra de Deus. Um beijo no coração de vocês, o vídeo ficou longuinho, povo de Deus, mas Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostarem e concordam, discordam, entre e comente, ok? Deixe o seu joinha, fique com Deus.